Olá, olá, galera do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Tânia Oliveira. A gente vai, dar por enquanto, tá encerrado o nosso sistema reprodutor, tá bom? No caso do sistema genital. A gente tem uma atividade complementar, a se terminada, tá? Relativa a ISTs. E a gente vai terminar essa atividade quando fizermos a nossa revisão já presencialmente, tá bom? Então, nas próximas semanas, a gente tem já prévias do nosso retorno, então a gente já vai utilizar essa atividade como nossa parte da nossa revisão, tá bom? Para hoje, amores, queria ver com vocês o sistema endócrino. Vamos lá? Galerinha, eu sempre comento que o sistema endócrino, ele é como se fosse o WhatsApp do nosso corpo. Como assim, professora? Ele é um sistema, tá, no nosso organismo, que é responsável por controlar muitas das nossas funções, tá? Da nossa fisiologia. Então, quando um órgão quer se comunicar com o outro, ele precisa utilizar, mandar um torpedo, mandar uma mensagem, mandar um tipo de sinal ali para um outro órgão. Por exemplo, é muito comum que o nosso cérebro ele se relacione com o nosso ovário, no caso das meninas, para controlar o ciclo menstrual. Nos meninos, por exemplo, você pode ter como exemplo também relativo ao sistema genital, o controle que o cérebro exerce em relação a alguns hormônios sobre a produção dos espermatozoides. Tá? Então, nesse caso, você tem aí uma conexão, um contato entre órgãos que estão separados, que não estão próximos ali. Para que um órgão converse, posso dizer assim, com o outro, para que ele tenha um contato, para que ele estimule um outro órgão, ou então para que ele iniba, o outro órgão, ele usa, obviamente, mensageiros. Ele usa uma mensagem para chegar até esse outro órgão. Tá? E é justamente esses tipos de conexões, essas mensagens que são estudadas pelo sistema endócrino, tá? Então, quando se fala de sistema endócrino, é importante salientar qual é a função dele, principalmente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, tá? O nosso metabolismo, isso aqui é super importante, tá? Nossas relações, nossas reações metabólicas de excreção, de assimilação, de nutrientes, de produção de algumas proteínas, de algumas substâncias, sempre relacionada a algum tipo de estímulo de um órgão, tá? Central, ok? Além disso, nós também podemos relacionar a função do nosso sistema endócrino à regulação do ambiente interno, por exemplo, a temperatura, tá? Ao equilíbrio de água no corpo, que é o equilíbrio hídrico, e também essa reprodução. Então, perceba que as principais funções vitais que mantêm nosso corpo vivo são relacionadas a estímulos e interações com o sistema endócrino. Professora, quem é que está nesse sistema endócrino? O que relaciona isso aí? Calma. Meus amores, primeiramente, quem que está relacionado ali com o sistema endócrino são nossas glândulas, tá? E elas são chamadas de glândulas endócrinas. Eu vou puxar um pouquinho da tua lembrança aí, quando estudamos lá no início do ano, tipos de tecido. A gente estudou o tecido epitelial e vimos que o epitelial é dividido em dois grupos, o de revestimento e o glandular, tá? E esse glandular aqui é justamente formado pelo tecido epitelial
E essa glândula, ela vai representar e fazer parte, né, do sistema endócrino. Meus amores, o que é glândula endócrina? Ou, no caso, anfícrina, né? Primeiro é endócrina. A glândula endócrina, ela é um órgão responsável pela produção de um tipo de substância e que a substância ela vai servir como um mensageiro para outros órgãos. Tá? E ela vai se manter dentro do próprio organismo. Por isso que é endócrino. Endo significa dentro, endo. Tá? Então, a glândula produz uma substância que tem como órgão-alvo um outro órgão do mesmo organismo, que fica dentro do corpo. Tá bom? E as anfícrinas? Galera, glândula anfícrina é uma glândula que vai ter uma porção endócrina e uma porção exócrina. Como assim, professora? Por exemplo, o pâncreas. Ele tem uma porção que produz hormônios que vão para dentro do corpo, que é, no caso, o hormônio, a insulina, tá? O glucagon, fica no próprio corpo. E uma porção que vai para fora, que é, no caso, a porção que produz líquido pancreático, que vai para o intestino e que faz parte das fezes e que sai, né, pelas fezes. Tá bom? Então, vai para fora do corpo. Então, essas são as anfícrinas. Tá? Amores, o nosso objetivo aqui, o nosso alvo, são glândulas endócrinas, beleza? E, no caso, a porção endócrina do pâncreas, tá? A gente vai estudar porções endócrinas, certo? Então, sempre a gente vai estudar substâncias que têm função de exercer algum tipo de objetivo, né? Dentro do próprio corpo. Lembra que eu te falei que um hormônio, né? Que eu te falei, né? Que o sistema endócrino é um tipo de WhatsApp da célula. Galera, essa mensagem que o corpo precisa mandar, ela vai mandar através, né? Quem é esse mensageiro aí? Ela vai mandar através de um hormônio. Então, o que é o hormônio? O hormônio é uma substância que ele pode ter uma base tanto de proteínas quanto de lipídios, tá? De gordura, no caso. É muito comum tu ter hormônios proteicos ou lipídicos, e que eles têm uma função de controlar ou estimular a função de algum tipo, tá? De algum órgão dentro do corpo. Ou ele estimula, né? Ou ele inibe, tá? Ou ele estimula mandando ele produzir alguma coisa, tá? Ou então aumentar a produção de alguma coisa, ou então ele inibe, dizendo que ele para de fazer alguma coisa, ou então ele diminuir a produção de alguma coisa, tá bom? Galera, quando um órgão ele produz um hormônio, uma glândula, né? Produz um hormônio, e esse hormônio precisa ir para um outro órgão, esse outro órgão é chamado de órgão-alvo, tá? Então, no caso, nosso ciclo menstrual, o nosso cérebro, ele produz um hormônio. Esse hormônio vai lá para o nosso ovário produzir ali, né? Estimular a produção de ovócitos. Então, nesse ciclo, nessa interação, o ovário é o órgão-alvo, tá? É onde esse hormônio vai atuar. Bem? Quem são as glândulas do nosso corpo que fazem parte do sistema endócrino? Principalmente o hipotálamo, calma, tu vai entender cada um deles. A hipófise, a glândula tireoide, a glândula paratireoide, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. Tá? Então, principalmente, são esses. Beleza? Bora lá? Claro que, primeiro, o que são glândulas? São órgãos do sistema endócrino. Qual é a função deles? Secretar principalmente hormônios, substâncias químicas que vão ter uma função
né, de mensagem para um órgão-alvo. E por onde é que ela vai? Tá? Qual é a via que o nosso corpo usa para transportar esse hormônio? Ela vai pela corrente sanguínea. É pelo sangue que o hormônio, é onde, né, a glândula libera esse hormônio e é onde ele vai ser transportado até o órgão-alvo, tá? Meus amores, a glândula funciona à base de retroalimentação. O que é isso? Calma, não te estressa. Super fácil. É uma função, né, de feedback. Como assim, professor? O que é um feedback? Tu tens um feedback positivo ou um feedback negativo? Ei, sem segredo. Só olha para cá. Um feedback positivo é aquele em que o órgão, né, que o hormônio tem a função de estimular o órgão-alvo. Então, é como se ele fosse liberar ele faz isso, né? Ele libera um hormônio e ele vai lá para o órgão-alvo e estimula ele a fazer alguma coisa, tá? A produzir alguma coisa ou desempenhar certa função. O feedback negativo é o contrário. Ele controla o órgão-alvo. Ele diz, ei, para aí um pouquinho. Ei, controla aí essa liberação dessa substância. Ou então controla aí essa função que tu está exercendo. Essa produção de alguma, enfim, de alguma reação metabólica, enfim, o que ele precisar fazer, tá? Aí, se tu estimula um órgão, o feedback é positivo. Se tu inibe esse órgão para ele parar um pouquinho, é feedback negativo. Tá? Então, é justamente essa interação de estimular ou inibir órgãos que o sistema endócrino funciona, tá? Que é a base do funcionamento do sistema endócrino. Principais glândulas, nós temos principalmente, ó, bora iniciar, né? O hipotálamo, te adianta, amores, que tem hormônio aí, tá? Que são bastante complexos, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, tu tens o hipotálamo, meus amores. O hipotálamo, ele é localizado no cérebro. A gente vai ver apenas 4 glândulas hoje e veremos, tá? 3 na aula que vem, tá bom? Para a gente conseguir, né, trabalhar bastante isso, porque é uma questão bastante cobrada em Enem, tá? Então a gente precisa ter uma atenção bem criteriosa nesse assunto. Então, bora lá. No hipotálamo, aonde que ela está localizado? No cérebro, tá? Então, é uma glândulazinha no centro cerebral. E ela é uma glândula que controla outra glândula, tá? É uma região que controla outra região. Então, tu tens o hipotálamo controlando outra glândula chamada de glândula hipófise, tá? Então, calma aí. O hipotálamo, ele produz 2 principais hormônios. O ADH, que é o antidiurético, e a ocitocina. Qual é a função dos dois? Gente, o ADH, olha o nome, antidiurético. Ele é um hormônio que age lá no nosso rim, tá? Então, esse ADH, ele vai agir lá no nosso rim, nos nossos néfrons, aumentando a taxa de absorção de água. Então, quanto mais ADH a gente produz, mais água o nosso rim é capaz de reabsorver. Tá? Então, ele evita com que nós percamos água pela urina em excesso. Tá? Então, ele controla a nossa hidratação. Ok? Tanto, galera, que é importante anotar aqui, né? Importante salientar em relação ao ADH, que existe uma substância que ela é capaz de inibir a produção do ADH. Que substância é essa? O álcool. Então, quando uma pessoa está alcoolizada, quando ela toma, né, cerveja, toma qualquer outra bebida alcoólica, o álcool presente na bebida
é capaz de diminuir a produção desse ADH. Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela, ao diminuir o ADH no sangue, ela vai acabar liberando mais água pelos rins, no caso, pela urina. Então, ela vai tender a urinar mais vezes. Então, quando a pessoa está alcoolizada e ela faz xixi, né, ela urina muitas vezes, não é tanto pelo excesso de água no corpo, né, que ela bebeu, mas sim pela inibição do hormônio ADH, tá? Lá no hipotálamo, certo? Além do ADH, o hipotálamo também produz ocitocina. Galera, o que é ocitocina? Ocitocina é um hormônio que é importante no momento do parto. Então, na hora que a mulher está em trabalho de parto, a ocitocina está em alta concentração ali no corpo e é ela que é uma das principais, né, que está provocando a contração uterina para a expulsão do feto, tá, da região do útero. Tá? Então, o nascimento, né, o parto, é provocado pela alta taxa de ocitocina no organismo, tá bem? Meus amores, o hipotálamo, ele produz o ADH e a ocitocina, mas ele não excreta, tá? Ele não secreta elas, não. Ele não libera no sangue, ele produz e ele manda para a hipófise. A hipófise recebe esses hormônios e armazena. É ela que vai secretar na hora que existe a interação, né, para que esses hormônios entrem em ação. Ok? Então, daqui o hipotálamo, no centro aqui cerebral, tá? Lá na região mesmo mediana do nosso cérebro. Galera, hipófise também, né? Também chamada de pituitária. Ou então também chamada de glândula mestra, tá? Por alguns materiais que você possa chegar a ter contato. Olha só, gente. Eu comentei para você, né, anteriormente que o hipotálamo, né, nossa primeira região estudada, é uma glândula que produz dois tipos de hormônios, que é o ADH e a ocitocina, e esses dois hormônios vão ser armazenados na hipófise. E tá aqui a hipófise. Aonde que essa hipófise está? Também ela está vizinha ali ao hipotálamo, tá? E essa glândula é bem pequena, do tamanho de uma ervilha, tá? O tamanho de um grão de ervilha. E ela está presente logo abaixo do hipotálamo, tá? Então aqui você tem, ó, o cérebro, né? No caso aqui o encéfalo. Aqui é a região da frente da cabeça, tá? E aqui é a região da nuca, perfeito? Só para te situar aí. Aqui então, ó, no centro cerebral tu tem o hipotálamo, que fica bem aqui, e logo abaixo dele, uma região chamada, no caso da hipófise, galera. Ao analisar a anatomia cerebral, ela é uma região super evidente. Então, qualquer crânio, qualquer cérebro que a gente visualize, né, mesmo em imagens, é muito evidente aqui a pituitária. É uma bolinha lá no centro do cérebro. Galera, a hipófise, né, ou pituitária, ela tem duas porções. Uma porção anterior, que fica para frente, e uma porção posterior, né, aqui atrás. Beleza? Meus amores, a porção anterior chama-se adenohipófise e a porção posterior chama-se neurohipófise. Não te desespera, tá? Vou te dar um macete aí super simples para você conseguir relacionar quem é anterior, quem é posterior, tá? E não tem segredo. Adeno, começa com A. Então é na região anterior. Começa com A também. Acabou, tá? Já a neuro, tá? Começa com consoante
e é na região posterior, ok? Então, P, consoante, beleza? Então, associa aí, né, uma interação simples para você conseguir relacionar quem é anterior, quem é posterior. A anterior é a adenohipófise, né? A anterior, a adenohipófise, e a posterior é a neurohipófise, tá bem? Meus amores, então daqui, novamente, você vai ter o hipotálamo aqui em cima, em verdinho. Logo mais embaixo aqui, vermelhinho, você vai ter a hipófise, tá? Aqui hipotálamo, aqui a hipófise. Opa, vamos lá, né? Meus amores, a adenohipófise é a região anterior da hipófise e é nela a produção e secreção de hormônios, tá? Então lá a produção e secreção. Quem é que é produzido na adenohipófise? Alguns hormônios importantíssimos, principalmente o STH, também chamado de GH, né? Que é o hormônio do crescimento, ok? No caso, o nome, né, correto dele seria o hormônio somatotrópico, ou também chamado de somatotropina, tá bem? Meus amores, os nomes, eles são complicados, sim, mas eles têm um significado, tá? Então, o hormônio somatotrópico. Somato significa corpo, então é aquele que vai formar o teu corpo. E trópico significa alimentar, eu estou fornecendo, eu estou estimulando ali. Então, um hormônio que tem um nome trópico é porque ele vai estimular um feedback positivo, tá? Ele vai estimular alguma coisa. Nesse caso, ele vai estimular o crescimento, tá bom? Então, no caso aqui, você tem o STH, tá? Ou, no caso, o GH. Ambos, a gente pode chamar que são hormônios do crescimento. Eles vão agir, amores, nos nossos ossos. Então, quando nós somos crianças, adolescentes, a gente tem aquela fase de espichar, né? De crescer rapidamente. Então, é quando a gente tem um pico de STH no organismo. Então, eles agem nos nossos ossos, e os nossos ossos, eles crescem, né? Eles se alongam, e aí eles acabam por também nos fornecer, né? Nos fazer, né? Nosso corpo crescer, ok? Meus amores, não confundam dois hormônios que a adenohipófise é capaz de produzir. O STH e o TSH, tá? São hormônios diferentes, com funções diferentes. O STH, lembra, S de somatotrópico. Então, ele que vai proporcionar nosso crescimento. E esse aqui começa com T, tá? Então, esse aqui é o TSH, ok? Muda ali duas letras. Aqui é STH e aqui é TSH. Mas olha só, o TSH é o hormônio tireoitrópico, óleo trópico lá. Ele vai estimular alguma coisa, vai estimular alguém, feedback positivo. Tá? Então, aqui tu tem o hormônio tireoitrópico, onde há o estímulo da tireoide. Então, ela estimula a tireoide a desempenhar suas funções, tá bom? A funcionar. Professora, que funções são essas? Calma. A tireoide também vai ser nosso alvo de estudo, já que ela também é uma glândula endócrina, tá? Então, calma aí. Percebe aqui, né, que eu vou ter uma glândula endócrina estimulando outra glândula endócrina. Outro hormônio adrenocorticotrópico. Ei, calma. Esse aqui é chamado de ACTH, o hormônio adrenocorticotrópico. Ei, olha o nome do hormônio. Eu sei que é complicado, eu sei que os nomes são complexos, tá? Mas te liga no nome do hormônio. Adrenocorticotrópico. Trópico significa que eu vou estimular alguma coisa, tá? Eu vou ter o que feedback positivo aqui, tá?
Eu vou estimular o quê? Aonde? Adreno significa a glândula adrenal. No caso, também chamada de suprarrenal, tá? Então, é aquela que fica em cima do rim. E cortico, por que cortico? Porque é a parte cortical da glândula. Tá? Então, é a parte mais periférica, tá? É a parte mais externa ali da glândula, tá bom? Então, por isso que é a parte cortical, a parte mais externa da glândula adrenal. Eu vou estimular aquela região ali. A produzir o quê? A produzir cortisol, androgênios e aldosterona. Calma, não te estressa. Essa a gente vai estudar melhor, tá? Daqui a um tempo, mas os androgênios são hormônios masculinos. Eu falei para você em aula que nós mulheres temos testosterona, tá? Que é um hormônio muito comum, né? E importantíssimo nos meninos. Mas nós também temos. Só que não em uma concentração tão alta quanto dos homens. Mas nós, meninas, temos. E nos homens, quem produz a testosterona é o testículo. Mas em nós, mulheres, esse hormônio é feito na adrenal, tá? Ou no caso, na suprarrenal, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Adrenal e suprarrenal, é a mesma glândula. Ok? Por isso que é adrenocorticotrópico, para a produção de testosterona nas mulheres. E a aldosterona é um hormônio que tem a função de também controlar a absorção e reabsorção de substâncias no rim, tá bom? Ok. E aqui, amores, a prolactina. A prolactina, amores, ela estimula a progesterona, né, a produção de progesterona, e também a produção de leite. Então, quando uma mulher engravida, né, quando ela tem o bebê, tá? O leite materno ele é produzido através da prolactina. Então, ela é um hormônio produzido na adenohipófise e que estimula a glândula mamária à produção de leite. E os dois hormônios que nós já comentamos, que é o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Esses dois agem juntos no ciclo menstrual, tá? O hormônio folículo estimulante, ele estimula, tá? O folículo a liberar, tá? A se desenvolver, né? E produzir ali uma futura ovulação, tá? Então, ele que estimula um folículo a cada mês. E o hormônio lutein, no caso, a cada ciclo menstrual, né? A cada ciclo ali ele estimula. E o hormônio luteinizante, o LH, ele produz a ovulação, tá? Ele promove ali a ovulação. A neurohipófise, amores, é justamente a região posterior da hipófise e é onde ela é armazenada e secretada os hormônios feitos pelo hipotálamo que a gente já estudou, tá? Então aqui são aqueles mesmos, ó, que a gente viu lá no hipotálamo, o ADH e a ocitocina. Sem novidades daqui, tá? Então aqui tu tens o ADH, o antidiurético, né, que controla a absorção de água nos rins, como eu te falei, e a ocitocina, que estimula a contração uterina, né, na hora do parto, como eu falei para você. E aqui, ó, uma informação adicional. Ela também ajuda a eliminar o leite, tá? Pelas mamas. O que também por uma contração muscular. De forma básica, mas de forma geral, temos aqui uma imagem dos principais hormônios produzidos pela neuro e pela adenohipófise. Dica minha, usa isso aqui como teu roteiro de estudo, tá? Bem importante aqui essa imagem. Ela é um geral dos hormônios. Tireoide, amores, nossa penúltima glândula de hoje. Amores, a tireoide, ela fica no pescoço, tá? Ela abraça a traqueia. Então é como uma glândula que está abraçando ali a traqueia. E ela produz principalmente dois tipos de hormônios.
os chamados T3 e T4. A T3 tem um nome, né, de triiodotironina e a T4 de tiroxina, ou também chamada de tetraiodotironina, tá? Função de ambas: estimular o metabolismo. É ele que estimula nossas reações metabólicas de excreção, digestão celular, tá? De produção de nutrientes, tá? De substâncias. Então, as funções básicas das tuas células, todas têm interação com esses hormônios. Perfeito? E elas sofrem influência direta de um hormônio lá da hipófise, que é o TSH, que é justamente o hormônio tireoidotrópico, tá? Aquele que estimula a função da tireoide. Meus amores, também há a formação, a produção aí, né, pela tireoide de um hormônio super importante chamado de calcitonina. Meus amores, a calcitonina é um hormônio que estimula a liberação, tá? O transporte de cálcio do sangue para o osso. Então, é como quando a gente ingere cálcio, né, no leite ou em qualquer outro alimento rico em cálcio, tá? Esse cálcio fica, né, como nutriente no nosso sangue. E aí esse nutriente, ele vai do sangue para os nossos ossos, ele se fixa nos ossos através da ação da calcitonina. Tá? Então, a calcitonina é importante na formação, né, dos nossos ossos, na verdade, e na calcificação deles, tornando eles mais rígidos, né, mais fortalecidos. Tá? Então, olha só o quão importante a calcitonina é. Então, aqui tens a tireoide, tá? Ela é em forma de borboleta e ela abraça aqui a nossa traqueia. Problema hormonal, galera. Quando nós temos uma dieta pobre em um nutriente chamado de iodo, aí eu volto bem aqui para ti e eu relaciono com você o nome do hormônio, T3, iodotironina. E a T4 também chamada de iodotironina. Ou seja, a base do hormônio é iodo, tá? É o nutriente que nossa alimentação pode estar pobre. Tá? Então, por isso que as empresas, as indústrias de produção de sal de cozinha, elas são obrigadas a fornecer o sal iodado, tá? A complementar o sal, né, com o iodo, tá? Para que nós, consumidores, consigamos ter, através do sal, esse consumo de iodo importante para nossas funções da tireoide. Galera, se a tireoide ela produz muito hormônio, a gente tem um quadro de hipertireoidismo. Hiper significa muito. Então, é muito hormônio produzido pela tireoide. Isso vai acarretar num quadro chamado de bócio exoftálmico, que é quando os nervos, né, o nervo óptico, ele acaba fazendo com que o globo ocular ele se projete para frente. Então, tu tens ali os olhos meio que externalizados, tá? Chamado bócio exoftálmico. E o hipotireoidismo é quando a glândula funciona de menos, ela produz pouco hormônio. Então aí você tem o bócio endêmico, que é o inchaço da tireoide. Tá? Ela incha em busca de captação de maior taxa de iodo sanguíneo. Tá? Então ela incha para tentar buscar o máximo de iodo que ela puder no teu organismo. Tá? Então esse inchaço é o bócio endêmico. Tá bom? Olha só, galera, por fim, na nossa aula de hoje, para não ficar tão extensa, nós temos as glândulas paratireoides. Meus amores, elas não são tão comentadas, tá? Mas elas são super importantes também. A gente tem cerca de 4 pequenas glândulas paratireoides, tá? E elas, olha o nome, né? Paratireoides. Elas estão situadas em cima da tireoide, tá? Qual é a função delas? Sintetizar um hormônio muito importante no nosso sangue,
chamado de paratormônio. E lembra da função da calcitonina? Vou voltar bem aqui, ó. Tá aqui, ó. A calcitonina ela faz com que o cálcio do sangue, né, passe para o osso. O paratormônio, que é o hormônio da paratireoide, faz o contrário. Ela faz com que o cálcio vá do osso para o sangue. Então, a calcitonina pega o cálcio do sangue e joga para o osso, e o paratormônio pega cálcio do osso e joga para o sangue. Qual é essa interação, galera? É para promover uma regulação da taxa de cálcio, tanto no sangue quanto no osso. Se tem muito cálcio no sangue, ele é jogado pro osso, né? Pela calcitonina. E se há muito hormônio, né, se há muito cálcio nesse osso e precisa interagir, né, com esse sangue, ele é jogado de novo para o sangue pelo paratormônio. Então, são hormônios que são antagônicos. O que um faz, o outro faz ao contrário. Tá bem? Então, aqui você tem justamente a glândula paratireoide. Tu tem aqui a tireoide, né? Essa mais vermelhinha. E em cima da tireoide você vai ter essas amarelinhas, que são as paratireoides. Tá ok? Meus amores do meu coração, a gente encerra a aula de hoje por aqui, para não ficar muito extensa. Na semana que vem a gente vê glândulas suprarrenais e a função delas. Nós veremos também o pâncreas, que é de longe o órgão mais perguntado em provas de Enem, tá? E também os testículos e o ovário, tá bom? Amores, beijão, a gente se vê na semana que vem e eu estou online com vocês para qualquer dúvida, tá bom? Abraço, até mais.